Então, boa noite, gente. Espero que vocês não estão de ressaca depois do carnaval. Nada a ver. Agora Não vai tem nem vir Purim chance. atrás da porta, está Purim. Deu a fantasia. Já estamos, já estamos no Rosh Chodesh Adar 2. Estamos na parasha muito importante, a mais importante da semana, e a última do livro do Shemot. Então vai ser uma festa total esses quinta, sexta, sábado. Aí, não basta que a gente começou a aumentar a alegria no Adar, agora tem que Adar 2, tem que Mais aumentar ainda. mais ainda. Então tem que ser alegre e felizes. Que essa energia possa fluir Amém. onde tem esses conflitos. Que ela possa se expandir lá. Em guerras, ninguém ganha. Não. Todo mundo perde. Todo mundo perde. Então vamos torcer que realmente as pessoas vão entender que povos não querem lutar e brigar entre si. A briga é de políticos. A briga é de pessoas velhas brigando entre si, mandando os jovens morrer por eles. Sempre foi assim, e até que a gente não vai entender que os povos não têm briga. Os povos não querem brigar. Os de lá de cima aqui. As cabeças doentes, Isso. esses que mandam um jovem para brigar. Você nunca vai ver um líder e briga com outro líder, fazendo um duelo os dois. Arruma vocês, se querem morrer, morrem vocês. Mas cada um quer ser maior do que o outro. É pior ainda que ele manda os outros morrer por ele. Por ele, é. Então, em guerra ninguém ganha. Ele está blindado. Para Hashem, todos eles vão prestar contas, e todos os perversos vão aparecer perante o tribunal, afinal de contas, e ninguém escapa. Pode ter pouco demorado, pode ser pouco devagar em nossa opinião, mas pode ter certeza que Hashem é justo e ele não deixa nada passar. Tarda, mas não falha. É. Nem tarda. Não, eu digo, pode atrasar um pouquinho, não, mas... Não atrasa. Tudo vai ser na hora certa. O problema é a gente. A gente acha que as coisas têm que ser antes. Nós somos ansiosos. Não, mas por que não está? Por que não está? Porque não é a hora certa ainda. Se você vive dessa forma judaica, que Hashem manda, e ele vai cuidar de tudo, tenha paciência, tenha confiança, sem desespero, as coisas vão se resolvendo, Amém. porque o plano de Hashem é muito maior do que qualquer plano do ser humano. E essa parashá, a parashá de Pekudei, o Moshe está fazendo algo inexplicável, que nós vamos tentar explicar. Nós temos aqui o senhor Gabay, ele vai tentar me ver se eu estou certo ou errado. Eu não sou juiz. Não, é porque o Moshe está fazendo o seu trabalho agora. O que acontece? O Moshe agora, depois de finalizar todo o trabalho, toda a construção, agora chegou a hora de prestar contas. Mas, incrível que pareça, pela lei judaica, o Gabay, que coleta tzedakah, coleta fundos, ele não tem obrigação de prestar contas. Quando eu estou coletando, vocês confiam em mim para me dar o dinheiro, confiam em mim que eu estou fazendo o trabalho corretamente. Não está vendo. Se você não confia, não dá para ele. Mas se você confia, dá. Agora, ele não precisa prestar contas. Já tem um fulano que precisava. O Gabay por si mantém assim, mas não tem que prestar contas. Tem credibilidade. Exato, por isso ele é o Gabay. Só que Moshe está fazendo uma coisa interessante. Moshe começa a relatar tudo o que foi contribuído, aonde foi colocado, como foi colocado, quanto foi gasto, quando foi gasto. E tem duas coisas que ele sempre relata que foi arrecadado, mas ele não relata mais nada. Essa a quantidade de ouro que foi arrecadada, na verdade, uma quantidade de ouro absurda, okay? Absurda. Ultimamente tinha uma tonelada de ouro, a gente vai fazer os cálculos. É muita coisa. E só fala quanto foi arrecadado.
E o quior, como fala o quior? A pia de lavagem das pés dos sacerdotes. lavatório. Sim. Dos sacerdotes, dos Kohanim, ele só fala que foi arrecadado e não fala como foi construído, o que foi dado. São duas histórias interessantes. Mas do resto, se você tem ideia de uma coisa, todos como fala Pilares? isso? Os pilares Sim, do Mishkan. Mishkan estavam encobertos de ouro. É uma madeira, não é madeira mesmo, não é coisa recheado. Uma madeira mesmo. Maciça. Isso, maciça, encoberta de ouro. Tudo era igual. Agora, você tem na menorá, que ouro completo, ouro puro. A mesa encoberta de ouro. Misbeach encoberto de ouro. O arca sagrada não estava com coberta de ouro. A arca sagrada era uma arca de ouro, uma caixão de madeira e uma caixão dentro de ouro. Uma outra, são três arcas encaixadas uma na outra. Imagina o peso, o tamanho, a quantidade de ouro. E ainda tem como falar assim, a tampa, aqui em cima, a tampa em cima da caixa. Quantidade de ouro. Entendeu? Até o Talmud fala que o ouro foi criado justamente para o trabalho de Hashem, para o Bet HaMikdash. No Bet HaMikdash, falando disso, as paredes estavam cobertas de ouro. Uma coisa espetacular. Agora imagina assim, Moshe, desde o Monte Sinai, fala, Hashem perdoou para vocês, aqui as segundas tábuas, mas agora nós temos que fazer o Mishkan. O Mishkan ele vai fazer todo o trabalho de conserto do bezerro do ouro. Já falamos aulas passadas. Sim. E quando falou para as pessoas, bora, começa a trazer os metais, materiais, trabalho. Ninguém questionou. Encheram. Trouxeram tudo. Todo mundo começou a trazer. Até que eu falei para ele, Moshe, basta, tá sobrando, não precisa mais. A gente tinha que avisar as pessoas para parar. Eles não queriam parar. Tinha dar. Porque Moshe falou, está pronto. E ele começou a fazer tudo, com Betzalel, com Eliab ben... Dan. Não, do tribo do Dan, mas Eliab ben Helon. Vai lá decorar. É a família, né? É a família deles, não. É nossa. Não é muito conhecida aqui. São primos distantes. Primo bem distante. Sabe, uma coisa engraçada no povo judeu, se você vai realmente pesquisar, todo mundo é primo. Você vai descobrir que realmente tem algum familiar em qualquer canto, sei lá onde, não tem como escapar. E eu mesmo tenho uma história interessante. Quando eu cheguei no Brasil, eu trabalhava com o Baraiva, ainda estou, mas eu conheci uma pessoa que também anos trabalhava aqui. E quando fizemos amizade, a gente começou a conversar. Ele israelense também veio aqui há alguns anos, muito bem sucedido, começou a conversar. E um dia ele falou para mim, minha família é X, lá de Israel. Eu falei, não, a minha família é X. Mas como assim? Aí eu falei, quem é seu avô? Descobrimos que as nossas tataravós eram primas. Olha, família. Tataravós. Primos, eram primos. E meu pai conhece a família dele em Israel do outro lado, do outro caminho. É um mundo assim, especialmente o mundo judaico. Mas vamos lá. Então, Moshe, agora depois que construiu tudo, e ele começa a relatar agora, mas de forma interessante. Começa a relatar, ele fala assim, conforme Hashem ordenou a Moshe. São 19 vezes na Parashá, conforme Hashem falou para Moshe. Por que 18? Amida. Mas isso é outra aula, não tem nada a ver. Agora,
é um pouco mais diferente. Moshe começa a relatar porque ele mesmo, lembra que a frase do Baal Shem Tov, conforme você chega aos outros, chega você, conforme os outros. Então, quando ele desceu, o Midrash conta, quando ele desceu no Moshe, ele foi, a face dele, sabe, ficou brilhando. E ele escutou pessoas falando por trás, começando fazendo palhaçadas. Zombarias. É. E ele assustou, porque não é por mal, mas ele sabia que Hilul Hashem, a falta de temor a Hashem, começa com a palhaçada. Não que a palhaçada é ruído, de certa forma, tem que ser alegre, mas quando a Torá fala palhaçada, é a maldade, sabe, disfarçada. Porque você faz a piada, tipo, sarcástica, mas Tem a maldade tem atrás. maldade. Essa maldade, Moshe temia. Sim. Porque mais na frente nós vamos ver sobre outra pessoa que fazia essa palhaçada e maldade. E pior de tudo era da própria família dele, o primo dele, Korach. E o Korach, o que ele fazia? Korach era um dos maiores líderes do povo. Ele carregava a arca sagrada, ele era um dos chefes do tribo, ele não era qualquer pessoa. Ele andava com as pessoas e começou a contar uma história. Era óbvio que é uma piada, mas olha uma coisa interessante. Moshe tinha uma viúva, e ela foi para Moshe, e falou para Moshe que ela tem um campo, ela quer plantar. Se for para sem problema. Ah, não, ela falou que ela tem animais que ela quer começar a plantar, mas para isso ela tem o burro e ela tem o jumento. Falou que, mas você não pode andar, trabalhar com o jumento e burro, ou com o jumento e o touro junto. Você quer, tem que ser um. Aí quando você vai plantar, você tem que dar uma parte para o meu irmão, que é Cohen, não é assim? Aí você tem que dar para o meu irmão, você tem que dar as primícias, você tem que fazer isso, aquilo, para você vai sobrar isso. Vai, tá bem, então deixa eu vender o campo. Ah, então você vende, então você tem que dar uma parte para os levitas, uma parte para o Cohen. Não tinha campas no deserto. Ninguém plantava, não tinha nada. É uma historinha, para fazer piadinhas. E assim todo mundo ria, todo mundo achava, mas era de própria maldade. E quando ele chegou para Moshe, ele falou para ele, piadas. Me fala, uma talit que inteira que é azul, ela azul claro, inteira, ela precisa um fio azul também? Tinha uma piada. Que tipo de pergunta é isso? Uma casa cheia de livros de Torá precisa de mezuzá? Tipo esse tipo de piadas. É uma lição, uma palhaçada de maldade. Sátira. Mas não é sátira, sabe, que, cara, você tá legal, bacana, engraçado. Mas de maldade mesmo, entendeu? Nacional. Calma aí. Aí isso que Moshe temia. Porque essa palhaçada, mais na frente ela leva para a Shonará. Na Shonará é a pior coisa que... Traz conflito. É uma das maiores, piores coisas que existe. E o que acontece? Moshe falou, opa, alguma coisa está acontecendo aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou prestar conta. Mas não é ele que prestou contas. Porque se você olhar na Parashá, de repente aparece Itamar ben Aaron Cohen, o segundo filho, o filho mais novo Sim. de Aaron. O que acontece? Nós temos o Nadav e Avihu, que morreram. Sim, os filhos de Arão. Exatamente. A gente vai ler isso nos próximos parashas. Tem o Elazar, que é o herdeu o pai. Depois, e tem o Itamar mais novo. A gente não escuta muito dele. Só que ele colocou Itamar como secretário. Itamar era Pecudim. Ele que está nos números, acima dos números. Ele que anotava tudo. Moshe recebia,
Tamar não estava. Moshe recebia, Tamar não estava. E depois, prestar que se conta para tudo. O ouro, interessante, não foi tudo usado. Por isso, não contou, okay, aonde O que sobrou. aonde foi usado por completo. Por quê? O que sobrou, fizeram questão de deixar para o lado. Ali, todo mundo viu. Porque Moshe já sabia esse pensamento da Shonará. Como que você evita isso? Então ele colocou o ouro. E cada pessoa que viu o que sobrou, ele pensou, puxa, pode ser que realmente o meu parte que sobrou, minha parte que não está usada. Então essa diminui aquele palhaçada, aquele orgulho, entendeu? Aí já você combate essa Lashon essa, porque você não está melhor do que o outro. Gera suspeita. Em si mesmo, entendeu? Tipo, está sobrando, ninguém pegou, mas pode ser que... Será meu ou será dele? Mas meu não usa, meu pai não é usado. Por quê? Então, não, por quê? Pode ser que eu não sou tão bom como eu pensei. Tá, deixa a palhaçada para o lado, eu Lashon Para comprovarem o que sobrou, que estava ao lado, que não era tudo que mas por que não devolver para foi as esperado. pessoas? Devolve para as pessoas. Estava tudo registrado, Sim, quem trouxe, quem não sim. trouxe. Por que ele deixou para todo mundo ver? Justamente para isso. Para ninguém também se orgulhar, saber, não, esse é o meu, foi usado. Tipo, olha, a minha ouro que eu contribuí Você não sabe fui de para quem. a Arca Sagrada. Meu ouro que foi contribuído fui para os pilares. Não. Esse ouro, você também aqui que sobrou. Então, menos. Abaixa o orgulho. Exatamente. Ninguém é tão bom assim. E Moshe, olha a qualidade, olha uma coisa interessante. O Moshe, a natureza dele é assim. Ele é ele sabia, exatamente, sabia como fazer isso nas outras pessoas. Ele sabia como ativar essa qualidade nas outras pessoas. O que faz você realmente humilde? Saber que você não é tão bom, não uma filosofia. Você não é melhor que ninguém. Na prática mesmo, não é uma filosofia bonita, sabe? Livro de autoajuda, não. A Torá não é livro de autoajuda. A Torá é livro de prática. O que você tem que fazer e como fazer isso. E Moshe nos ensina isso. O que você fez, ok, você deu. Eu não sei se realmente a gente pode usar aquilo que você deu. Pode ser que sim, pode ser que ninguém sabe. Isso é legal, porque cada um que olhou tinha que lembrar. É de todo mundo. Pode ser que sim, pode ser que não. O outro, pode ser que do outro que está na menorá. Entendeu? Então, essa é uma coisa importante. Por isso Moshe prestou as contas, porque ele começou a escutar esse tipo de palhaçada. E uma coisa, presta atenção que o Lashon Hara, ok? Até hoje, todo de manhã, a gente lembra o quê? O que aconteceu com Miriam na saída do Egito. O que aconteceu com Miriam? O Moshe, ela só chamou Aaron, perguntou por que Moshe largou a esposa. Qual o problema? A irmã mais velha dele, que falou da história. Porque a irmã ela quer cuidar de todo mundo, mas você perguntou, já tem um cheiro, aí não é maldade, nem maldade. Pode ser outra pessoa escutou, pode levar isso na maldade. Você pode ser que não tinha intenção de maldade. Sim. Mas quem ouviu Gerou. pode... Gerou. Por isso também, mais um motivo que Moshe fez. Mesmo que ninguém pensou assim, vai que ter alguém que vai ter esse pensamento. Não pode falar isso comigo. Entendeu? Uma pessoa questiona de verdade. Eu posso saber, por exemplo, de onde você colocou X. Aí alguém vai escutar isso. Eu não vai entender que é mal. A outra pessoa, vai levar isso na maldade. Vai começar a fazer a palhaçada. Quer dizer, aí tem que dar um desconto, porque ela estava defendendo os direitos da Não, exatamente. Mas é a questão. O problema não era ela. O problema era se fosse alguém prestar atenção, porque não esqueça que Miriam era um dos líderes. Sim. A gente sabe que Hashem, ele é meticuloso. Eu estava com Rocco hoje, então, me dá um pouco
mas super. Estava rouco hoje? Eu fiquei rouco de 3 dias de palestra, falando. Quem deu? Você, Eu, o Rabino Rabino Yaakov, Yaakov e aquele do Equador de que foi Equador convidado? também, isso. Então, eu também conversando, falando, a minha voz ontem estava meio... Hoje eu fiquei mais que... Sem falar com ninguém. Tem que Quem dera que isso tem fosse. crescido o número deles. Tem, Muitas. Baruch Hashem. temos imagens, isso é alucinante. Eu vou te falar que nos nossos cálculos são alguns dezenas de milhares. E eu acredito que são algumas centenas de milhares. Acelera a vinda de Mashiach. Pesado Hashem, está na hora. Mas vamos lá, então eu tenho que lembrar que Hashem, ele é meticuloso com o tzadikim. Quanto mais você é elevado, mais Hashem é meticuloso com você. Exigente. Porque tzadik também erra. Mas o erro do tzadik é essas nossas boas ações. O Moshe bateu na pedra. A Miriam preocupou com o irmão. Você não está preocupado com sua amiga? Você não quer saber como é que ela está, o que ela está fazendo? Não, mas no nível do Miriam, essa está errado. Vou fazer uma pergunta para vocês. A gente sabe que nós temos líderes, mas no final de contas, cada judeu é um shaliach de Hashem. Cada judeu. Você está na rua, você que está muito calor agora, você quer comprar água. E tem um restaurante, aqueles frutos do mar, e você entra lá só para comprar água. Pode ou não pode? Pode. Não deve. Os outros Não que vão olhar que podem e interpretar. vão colocar um outro cenário nisso. Isso que é o ruim. Então você tem que evitar A de entrar nesses a lugares. interpretação do outro. Porque o Lashon Ela Hara respondeu assim. corre longe o Lashon Hara. Eu A sei. resposta que Boris falou, pode, mas não deve. Maritai, né? Mas não tem problema você ter com a garrafa na mão. Não tem problema. É uma atitude inocente. Exatamente. Não, pela Arachá, não há maritime. Se você senta lá na mesa, é outra Sim, coisa. aí é outro. Mas você entrou, comprou água e saiu. Não há maritime, tem simana. Ok? Tem um sinal. Pode, mas não deve. Por quê? Justamente por essa lição. Essa lição, vai que o olho errado viu. Então, olha uma coisa interessante. Por que a Gemara fala que são 3 pessoas que sofrem de Lashon Hara? Aquele que falou, aquele que escutou, é o assunto. A pessoa que falaram dele. A minha pergunta sempre foi assim, por que a pessoa que falaram dele sofre? Que culpa ele tem? Exatamente. Ninguém fala de alguém sem motivo. Pelo motivo Se você que está ele criou. quietinho no seu lugar, no seu mundo, Pelo né? motivo que ele criou. De alguma certa forma inconsciente também. Claro. Não por maldade. Alguém sabe, até nos dizem que nós temos que ser meticulosos nos nossos dias, nos nossos atos, nossas falas, nossos pensamentos. Okay? É o nosso trabalho, não falo que é fácil. Não está fácil, para ninguém. E cada vez está ficando mais difícil. Mas, lembra que nós não somos qualquer pessoa. Nós temos que refletir as atitudes. Você tem que, como refletir as atitudes que vão ser tomadas. Como as professoras sempre falaram para mim, conta até 10 antes que você fala. Sim, antes que você reage. Eu cheguei até 4. Até 10 era difícil. Que ela falou, não. Conta até 10 antes que você responde. Tá. Eu só cheguei até 4. Mas... Falou do lado? Não, essa precisava, sabe, um pouco mais de trabalhar da minha paciência, autocontrole. Mas faz parte. Faz parte. Claro. Com o tempo você aprende, aperfeiçoa. Então, muitas coisas hoje você nem se ignora mesmo, porque sabe, se eu queria brigar, eu ia ficar...
É A normal. gente falou no início, em brigas, em guerras, ninguém ganha. Afinal de contas. Entendeu? Claro. Não tem jeito. Brigas, guerras, conflitos, discussões, não Só, existe perde ganhador. vidas humanas. Não existe ganhador. Não, também. Você perde a paz. Fala briga, discussão. Você sai brigando com alguém. Você vai acabar perdendo a sua paz, se você arrepender. Entendeu? Tudo porque você perdeu o seu autocontrole. Então, isso aqui a gente entende quando nós representamos, ou nós temos. Nós somos obrigados a prestar contas. Mas se a gente quer entender que Hashem olha para nós como representantes dele aqui, nós temos que entender que nós não podemos, como diz, pisar na bola. Mesmo que não está errado, não devemos fazer. E uma coisa interessante, eu vou falar que o segundo assunto que ele não relatou como, da onde, é do Kior. Que o Kior foi feito de cobre. Mas de onde veio o cobre? O cobre veio das espelhos das mulheres. Antigamente não era de vidro, era cobre bem polido. Que se enxergava assim. E a história conta, o Moshe ficou meio abismado. Por que você está trazendo isso? Isso é para coisa de Yetzirará, coisa de beleza, coisa de fútil, entre aspas. E a Hashem falou para ele, não, essa aqui é a coisa mais preciosa para mim. O que eles trouxeram é a melhor coisa que eles poderiam trazer, porque a história conta que quando os judeus estavam na escravidão no Egito, eles estavam no sofrimento, na tortura, literalmente, campo de concentração. Não é brincadeira. Mas as mulheres sabiam da importância de ter filhos, de manter o povo. Então eles se embelezavam com as espelhas, eles se cuidavam em si mesmas. E com isso, trouxeram os maridos a ter vontade a ter relações. E isso gerou o povo de Israel. Através desses espelhos, vieram os filhos, né? Vieram 600 mil pessoas. almas do povo de Israel. Os milhões que saíram do Egito. Então, Hashem falou, essa aqui... Imagina agora, o que é a coisa mais importante para a mulher? Se sentir A bonita, beleza dela. né? Ela está dando a coisa mais, sabe, que ele dá para Hashem. Imagina a mulher, você não pode mais, não mais. Uma semana sem olhar no espelho. Você consegue? Uma semana. Jamais. Jamais. Uma semana. Logo de manhã, quando já abre o olho, já se olha. Uma semana. Só. Cada parte era sextuplo, né? Hã? Cada parte era sextuplo, né? Nascia 6. Isso, a mulher do Midrash fala que nasceram 6 de uma barriga. Sim. O que? Que era normal isso? Era, Nos partos? Sim. É mesmo? Vigorosas mulheres. Nossa, não são Vigorosas, hein? Por isso, espelhos que elas eram tão queridos. Tão queridos. Você acha que nossas mulheres, nossas mães são fracas, Yafa? Todas guerreiras. Não duvido, Hã? depois Pra dessa aumentar o povo informação. judaico. Exatamente, exatamente. Aí o que acontece? Ele falou, essa, a Moshe falou, entendeu? Essa é a coisa mais importante. O povo judeu. A fonte, o futuro, como que vem o povo judeu. Essa é a mais importante para ele, para Hashem. Mas também, por questão de modestia, tzniut, não relatou. Você vê que não falou. Como... Só trouxe que a mulher trouxeram o cobre das espelhas. Pronto, acabou. Sem comentário. Não precisa. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não precisa saber. Porque é muito importante. Você não quer ter a shonará? Manda a sua... Euforia, é. Não, mas a sua... Vamos dizer, atenção, chamando a atenção. Entendeu?
E eu falo isso aqui, eu tenho um canal no YouTube, sou uma pessoa pública, mas afinal de contas, você tem que cuidar muito bem do que a gente fala. Entendeu? E como fala, né? Como fala. Mas eu acho que é mais importante o como do que o que. É o que é, exato. Entendeu? Oh, Você pode falar para a pessoa, não, e nós como vamos... fala, leva a guerra. Você pode falar para a pessoa, um fala assim, temos que armar o povo. Outro fala, e todo mundo se revolta. Porque ele fala assim com... ênfase. Nós temos que armar o povo. Povo armado nunca será escravizado. Toda a mídia, que isso? Como? Nada errado. O outro lado fala, não, nós vamos roubar pouco. Ninguém fala nada. Não, dessa vez nós vamos roubar pouco. E ninguém fala nada. Entendeu? Não porque ele falou, sabe, isso. Não, nós vamos... Muda a ver o como do que o que você fala. Mas essa é uma coisa importante, que nós temos que saber como relacionar com as pessoas. E Moshe, ele fez mais do que o dever dele, justamente para nos ensinar esses pontos. Você tem que entender, não tudo que você não deve fazer, não precisa fazer, você deve não fazer. Você está obrigado a prestar contas. Mas é bom. Tira dúvidas. Limpa o chão. Depois ninguém pode te cobrar. Uhum. Essa é a coisa, para pedir negócios. Quando o cliente compra alguma coisa, sempre dá para ele algo a mais. A mais do que ele pediu. Um serviço, faz a mais do que foi combinado. Sempre faz um pouco a mais. Por quê? Porque assim... Acalma os ânimos também. Porque a pessoa sabe, já não tem como reclamar, não tem como pensar, ele me roubou, mas não, eu já te dei a mais. Eu fiz a mais do que meu dever. Isso aí ganha negócios. E amizade. Você ganha o cliente. Ganha amigo, entrou no relacionamento. A sua esposa espera X coisa. Você faz a mais. Seu marido espera tal coisa. Faz um pouco mais. Entendeu? Nada é demais. E também a modestia, o tzniut, o recato. Assim você evita também. E se você presta atenção que você começa a virar um palhacinho, fazer especialmente a coisa de Kedushá, essa tem que se acender uma luz vermelha. Porque isso leva a falta de temor a Hashem, Lashon Hara, e Chas v'Shalom, lugares bem piores. Então, a parashá dessa semana é bem curtinha. E termina com chave Chazak, Chazek. Não, mas o assunto encerra, então, sobre a contabilidade. Sim. Porque a gente falou, esse é o assunto mais comprido da Torá. Que falou, Hashem ordenou Moshe como fazer, Moshe ordenou ao povo o que trazer, e agora está prestando conta do como foi feito. Então são 5 parashot sobre um assunto só, o Mishkan. E a montagem, não, a inauguração do Mishkan, ou quando ele foi colocado em pé, até agora foi toda a técnica e toda a manufatura. E agora, então... O Mishkan foi pronto em Kislev. Em Kislev. Hanukkah, Chafei Kislev. Puxa, levou meses, né? Não, de Rosh Hashanah, de Yom Kippur até Hanukkah. São 2 meses e pouco. Mas ele foi inaugurado nos Chodesh Nissan. Sim, sim, entendi. Estava pronto em Kislev. Foi inaugurado em Nissan. Exatamente. E depois de Rosh Hashanah e Hanukkah que ele foi inaugurado. Não, foi inaugurado em Kislev, Nissan. Mas não é Nissan, não é logo em seguida. Não, é de Nissan. Kislev, Tevet, Adar, Shvat. Nissan. Não. Kislev, Tevet, Shvat. Adar, vamos entender não. E aí vem o Nissan. Então, 4, eu 5 sei meses de disso. espera. Ficou lá esperando, 5 meses. Então, ficou esperando.
A Palhafa da inauguração. ordem, bora. Vamos inaugurar. Está esperando o que, Vamos Moshe? acender as velhinhas. Veneno. Não acende a velhinha, tem que contar a lei, acender velhinhas. Acender a menorá, as velas Só na pode menorá. acender. Você acende as velhinhas. Mas não tinha vela na menorá? Vela, Ou não era tem. azeite? As velhinhas não podiam ser acesas, não tinha vela, eu ia falar. Você acende as velhinhas de Então. crime. As velhinhas Crime têm que acender ficar as em velhinhas. As velas. Ok, agora Joia. sim. Então as velas. Agora eu Elas eram grandes, então tá. As velhinhas Eu te são dou um agora que a desconto. gente tem velhinhas Te dou um pequenininhas. desconto. Por isso, olha, o Adar, tem você ver, o Adar, nós temos que aumentar a alegria, aumentar em felicidade, em boa energia. E tomar cuidado a não levar isso uma palhaçada, Não. levar isso contra a vontade de Hashem, ou assim. Não faz, quem fala palhaçada é que você faz conta, você está fazendo sarcasmo com as coisas de Hashem, coisas sagradas. Não, mas você pode brincar, pode estar alegre, pode contar piadas, tudo em bom gosto. Se isso te leva a servir Hashem com mais amor e mais temor. E ainda Amém. esse ano que a Amém. gente tem. Na 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 Nai nai na nai 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 na na nai Na na nai 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 na 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 nai 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 na 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 nai 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 na nai 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 na na nai Ha Hashem melech Hashem malach Hashem yimloch Leolam va'ed Hashem melech Hashem malach Hashem yimloch Leolam va'ed Vehaya Hashem lemelech Al kol haaretz Bayom ahu yeh Hashem Echad Shmo echad Hoy na 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 Nay, nay, na, 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 nay. Nay, nay, na, nay. Nay, na, nay, na, nay. Hashem melech. Hashem malach. Hashem yimloch. Leolam va'ed. Hashem melech. Hashem malach. Hashem yimloch. והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד הוי והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד הוי ננאי 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 Nay, nay, na, 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 nay. Nay, nay, na, nay. Oy, nay, 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 na, nay. Na, na, nay, na, nay, na, 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 nay. Nay, nay, na, 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 nay. Nay, nay, na, nay. Nay, nay, na, na, nay. והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד אוי והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד אוי ננאי 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 Nay, nay, na, na, nay. Nay, nay, na, nay. Nay, nay, na, na, nay. Na, na, nay, na, nay, na, 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 nay.
nai nai na 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 nai